Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos então ao e-mail dele que diz assim: vivi essa aventura, já começou assim. Vivi essa aventura durante meus 19 aos 22 anos. Éramos colegas de faculdade. Hoje tenho 25, mas nunca superei o acontecido. Tive aquela clássica ilusão de que a mulher terminaria o relacionamento para ficar comigo. Era amante. Apesar de viver dizendo que me amava, é lógico que ela só me usou. Esperei por ela por 3 anos. Vocês estão vendo? Quando eu falo isso aqui no canal, gente, aqui as histórias reais e concretas, elas desbancam as teorias que as pessoas têm de forma genérica. As pessoas generalizam, porque os homens fazem isso com as mulheres, porque... Cara, tá vendo? Aqui é uma mulher que está usando o cara. É uma mulher que tem um namorado ou um marido, não sei, e tá ficando com o outro e faz isso durante 3 anos. Por isso que a gente não pode entrar nessa de ficar achando que então classificando. Entendeu? Os homens não prestam, as mulheres são interesseiras, os gays são promíscuos. A gente fica classificando, e quando a gente classifica desse jeito, a grande tendência quando a gente está diante de uma pessoa, então uma mulher que generaliza, nenhum homem presta. Quando ela está diante de um homem, é isso que, a lente que ela está olhando é a partir disso. Um cara que tem essa ideia genérica de que toda mulher é interesseira, quando ele está diante de uma mulher, ele está olhando a partir disso. Então, às vezes, a mulher falou alguma coisa que já fez com que ele interpretasse a partir disso. Ah, lá, tá vendo? Interesseira. Então, só um parênteses, porque a gente precisa tomar cuidado com essas ideias, sabe? Universais. Amei ela de verdade, como nunca havia amado alguém antes. Esse ano completou mais de 3 anos desde a última vez que nos vimos pessoalmente. Desde que decidi tomar uma atitude de me afastar dela. Ela sempre deu um jeito de me procurar, mas hoje não tem mais contato comigo, porque desapareci da vida dela, trocando até de faculdade e cortando vínculos com amigos em comum. Parabéns pela atitude. Mas você tá vendo como que é? Ele que precisou fazer essa atitude drástica, mudou de faculdade, cortou até amigos em comum, trocou de número de celular. Por quê? Porque a inferno vinha atrás. O fogo na periquita vem atrás. Fiz o que tinha que ser feito, mas o trauma que essa mulher causou na minha vida é muito grande. Me afastei de amigos e projetos, me isolei. Passei por muita coisa ruim e hoje me arrependo amargamente de ter participado dessa história. Desde então, nunca consegui me apaixonar e me envolver emocionalmente com ninguém. Por um período, cheguei a ser aquele tipo de cara que sai pegando todas apenas por diversão. Como se eu inconscientemente quisesse devolver na mesma moeda, usando e brincando com os sentimentos de outras mulheres. E é isso mesmo, meu querido. Você está certo na sua análise, na sua autoanálise. Como se eu quisesse, inconscientemente, eu quisesse então punir a ela que fez isso comigo, me usou, e agora então eu uso as pessoas. Que é mais ou menos o mecanismo que acontece com alguns psicopatas, por exemplo, pelo amor de Deus, não estou falando que você é psicopata, estou dando só como exemplo. Psicopatas que chegam a matar, por exemplo, eles acabam desenvolvendo, às vezes, um perfil das vítimas que está reproduzindo coisas, traumas que eles vivenciaram. Então, por exemplo, tem determinado psicopata que atacou aquele tipo de mulher. A mulher segue um perfil. Aí quando você vai analisar a história daquele psicopata, é porque ele tem sérios problemas em relação à mãe. Então cada mulher que ele está matando é como se ele estivesse matando a mãe. Então ele está punindo, né, mulheres que não têm nada a ver com a mãe dele por causa de alguma situação traumática que ele teve em relação à mãe, por exemplo. Então isso acontece? Acontece.
e eu fiquei muito traumatizado com essa pessoa, né, essa mulher em específico, e agora eu meio que me torno um grande cara que sai pegando geral, e parece que então eu só quero usar também das mulheres que eu estou ficando, e depois eu descarto, não dou nem a mínima, não dou moral nenhuma, entendeu? Como se eu estivesse descontando. Hoje não faço mais isso. Progresso. Sou um cara independente, realizado na vida profissional e financeira, mas infeliz na vida sentimental. Não sou uma pessoa ruim. Errei como qualquer outro pode errar, mas ainda hoje essa história me assombra todos os dias. Não sei mais o que fazer para superar isso. Ficarei muito grato se puder me ajudar com alguns conselhos, André. Grande abraço. Um abraço, meu querido. Mas assim, olha, alguns conselhos. Aqui, lógico, eu vou falar de maneira geral, porém precisa o direcionamento particular na sua história. Então, é óbvio que num caso como esse, onde tem muito trauma para ser resolvido, precisa de um processo terapêutico. Então, eu preciso de uma análise com um especialista, conversando, num atendimento, por exemplo, para eu ir resolvendo e pontuando essas coisas. Agora, para não finalizar esse vídeo, então, sem falar de maneira como se eu não estivesse falando nada sobre isso, meu querido, ideias gerais que a gente tem que ter sobre um tema desse, por exemplo. Por isso que eu estou dizendo, depois preciso particularizar cada situação, por exemplo, num atendimento. Mas eu não posso... Olha, pega o exemplo que eu dei do psicopata. Problema que ele teve, um trauma que ele teve em relação à mãe, e ele acabou depois, descontando isso em todas as outras mulheres. Não, eu não faço mais isso, André. Eu não estou mais sendo esse cara um tanto quanto escroto em relação às mulheres. Sim, eu não faço mais isso, só que eu não consigo me relacionar emocionalmente. Então, assim, cara, eu preciso resolver essa questão em mim. Vou precisar de ajuda profissional? Vou, mas eu posso ir desenvolvendo alguns conceitos. Ou seja, eu não posso julgar o presente a partir do passado. Eu não posso julgar pessoas novas que estão aparecendo na minha vida como se todas essas pessoas que estão aparecendo agora na minha vida, elas fossem reproduzir exatamente o que uma outra pessoa fez. Primeiro que a configuração também era totalmente outra. Eu estava me relacionando com uma mulher comprometida. Agora, quando eu estou conhecendo uma nova pessoa, olha só, eu já dei um salto qualitativo. Essa pessoa que eu estou conhecendo agora, eu não quero nunca mais na minha vida uma mulher comprometida, a não ser que eu não tenha aprendido a lição. Ei, André, não, eu aprendi. Vou me envolver com uma mulher comprometida nunca mais na vida. Então pronto, já dei um salto qualitativo. Eu já mudei aquele fator que estava lá atrás, já não existe mais aqui. Então a chance de acontecer o que aconteceu lá atrás é menor. Agora, significa que a pessoa não vai me fazer sofrer? Não, eu não tenho garantias quanto a isso. Eu não tenho garantias. Assim houvesse garantias, né, que a pessoa não me fará sofrer, se eu passasse um leitor de código de barras na pessoa e escaneasse e saísse tudo o que a pessoa vai fazer ou não em relação a mim. Não existe isso. Por isso que a gente tem que se permitir, por isso que a gente tem que viver dia após dia, por isso que a gente tem que ir se mostrando aos poucos e deixar que o outro vá se mostrando. Eu vou construir a imagem da pessoa conforme ela vai se mostrando. Eu não posso já construir a imagem da pessoa como se ela fosse muito boa, que aí entra dentro das projeções que as pessoas fazem, já cria o príncipe encantado, mas eu também não posso julgá-la como se ela fosse aquela lá, que aprontou comigo, aquela sem vergonha, que me usou, que se aproveitou de mim, que ficou me enrolando, que ficou me enganando. Então, tá vendo? Eu não posso criar a princesa da Disney, mas também não posso criar a bruxa má. Então, é esse tipo de raciocínio que a gente tem que começar a desenvolver para que a gente comece a quebrar com essas coisas que vão sendo cristalizadas dentro de nós. Mas, repito, da importância sobre o processo terapêutico. Inscreva-se,
fico aqui aguardando a sua inscrição. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada, que é a análise sigilosa do seu caso, da sua história, compartilhada somente com você, sem fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.